Olá, senhores estudantes, dando continuidade à análise dos exercícios do livro David Griffith de Mecânica Quântica com o problema 4.22. No item A ele fala assim, qual é o valor dessa aplicação do operador de levantamento sobre o harmônico esférico para o caso em que o momento angular azimutal é L e o momento magnético é igual em valor, né, ao momento azimutal, né, o número quântico azimutal com o número quântico magnético. Aí ele faz uma. Não pensa em cálculo nenhum, né, no caso, né? O Griffiths fala aqui. O que ele quer dizer com isso? Ele quer que você reconheça qual é a relação que existe entre a regra da obtenção dos números quânticos magnéticos com relação ao número quântico azimutal. Lembra que a regra era a seguinte: os valores do número quântico magnético ele vai de menos L a mais L. Então, se você está atribuindo aqui o caso específico em que o valor do momento angular, do número quântico magnético é o valor L, então você já está com o valor máximo desse harmônico esférico, né? Porque o número quântico azimutal vale L e o número quântico magnético também tem o mesmo valor de L. Seja, no caso aqui, L positivo, mas poderia também ser indicado com menos L. No caso específico em que L é positivo, seria o maior valor positivo para o número quântico magnético. Então, esse é o valor mais alto do harmônico esférico. Então, se você tentar aplicar o operador de levantamento sobre esse estado quântico, que é o máximo do harmônico esférico que você tem, você não consegue elevar mais. Né? É como se você estivesse no topo da escada, se você pensar numa escada com os níveis dos valores dos números quânticos magnéticos, ou melhor, pensando no momento angular, de uma maneira geral, né, que envolve o momento angular, está associado ao número quântico azimutal, combinado, né, com números quânticos magnéticos. Então, você não consegue elevar mais esse estado quântico aqui, né? Você está no topo, né, da escada. Então, por isso que ele pede para você não recorrer a cálculo nenhum, porque ele quer que você reconheça isso. Né? Então, partindo dessa relação, nós temos aqui, então, que aplicando o operador de levantamento sobre o topo, né, do estado quântico, por relação, não tem uma elevação a mais, né? Você não tem obtenção de informação alguma, porque não existe, né? Não se tem acesso a essa informação. Porque ela, de fato, não vai ocorrer. Então, se você tem um máximo de momento angular aqui, você não consegue elevar mais os números quânticos associados a ele. Então, você está no topo da escada, vamos dizer assim. Bom, no item B ele fala, utilizando o resultado do item A, né, que é essa constatação, né, juntamente com a equação 4.130 e o fato de que o operador, a componente Z do momento angular atuando sobre esse harmônico esférico específico, seja igual a H cortado vezes o número quântico azimutal aplicado, que resulta, né, da atuação que foi feita sobre esse harmônico esférico, né, para determinar justamente quem é esse harmônico esférico em função do ângulo polar e do ângulo azimutal, e até uma constante de normalização que ele quer obter. Então, se a gente compara com a equação 4.130, né, tá aqui, nós temos aqui que é você reconhecer o uso, né, do operador de levantamento e agachamento para o momento angular, ok? Então, vejamos lá essas relações aqui no item B, tá aqui. Então, você primeiro aplica o operador de levantamento, agachamento, sobre esse harmônico esférico específico, que o momento magnético, o número quântico magnético vale L, então isso é igual a H cortado vezes L, que é o operador LZ atuando, sobre esse harmônico esférico. Isso implica, então, que você tem H cortado sobre I, vezes derivada parcial em relação a φ sobre o harmônico esférico, que é a atuação daquele operador, igual a H cortado L, e aqui o oscilador. Então, a gente tem que a derivada parcial em relação a φ sobre o harmônico esférico é igual a I vezes L aqui atuando, que é a atuação, simplesmente, né? Então, por isso que o harmônico esférico, nesse caso, fica sendo uma função que depende de θ vezes E elevado a relação da exponencial com o ângulo azimutal. Essa solução é conhecida, né? A parte em função de φ, né? Então, é uma equação diferencial em relação a φ que você está resolvendo aqui, separado da dependência em θ. Então, a gente observa que essa função que depende de θ, na verdade, ela é uma constante. Porque aqui, né, nesse caso, né, essa constante, né, com relação a φ, né, no caso. Né? Então, mas a gente tem que ver que ainda a gente pode depender de θ. Então, em relação a φ, ok. Então, para isso você tem lá o operador de levantamento atuando, que a gente sabe que é igual a zero, do item A. Então, você tem H cortado, E elevado a I, φ. Escreve aqui a expressão, né, do operador levantamento, tá vendo? Que atua sobre uma determinada função, que no caso é essa função do harmônico esférico que nós estamos vendo. Já sabemos que isso deve ser igual a zero, porque não dá para elevar mais esse estado quântico. Então, a gente também pode escrever assim, como derivada de
f em relação a θ, para organizar essa expressão, né? I elevado a I, que multiplica Lφ, mais I vezes F cotangente de θ, vezes I vezes L vezes I elevado a I Lφ, que é apenas aplicando, né, as derivadas, isso é igual a zero, já sabemos. Então, derivada de F em relação a θ vai ser igual a L cotangente de θ vezes F, que implica, então, fazendo a separação aqui das variáveis, né? Então você tem a dependência em F aplicado sobre um lado e as dependências em θ do outro. Para a gente poder integrar essa expressão, ambos os lados, dentro dos limites que são atribuídos. Então aqui vai dar logaritmo de F, logaritmo natural, né, de F, igual aqui, logaritmo natural sobre a função seno, que é a expressão que nós temos aqui, com relação, mais, né, evidentemente, a uma constante de integração, tá? Que a integral não está definida. Então aí nós temos então que o logaritmo natural de F igual ao logaritmo natural de seno de ordem L em θ, que é igual a mais uma constante. Então isso implica que o logaritmo natural vai ser F sobre seno de ordem L em θ, igual a constante. E por fim, F sobre seno de ordem L em θ é igual a constante de fato. Que ó, é o que aconteceu naturalmente aqui quando a gente vai isolando os termos, né, da função. Então isso implica que a f de θ de fato é igual a uma determinada constante vezes esse seno aqui, né, no caso, né? Então tá aí, né? Constante vamos chamar de A para não confundir com os agrupamentos de constantes que nós estamos tendo nos outros termos. E aí você permite então definir de fato qual é esse momento angular específico, né, que é em função de θ e φ, como sendo A elevado a I, φ vezes seno de θ, ambos elevado a L, né, que aí é conveniente agora escrever assim. Okay? Então agora temos uma expressão em função da constante de normalização, tá certo? Então só podemos conhecer o A de acordo com a normalização, se a gente normalizasse essa função. Não é o que ele pediu especificamente, né? Ele só queria a expressão do momento angular específico, né? Quando o número quântico magnético fosse igual ao número quântico azimutal do valor positivo dele, ok? Bom, esse atende ao item B que ele havia pedido para a gente analisar. No item C ele fala, determine a constante de normalização por integração direta, ele quer que faça, né? Então agora é o item C que vai pedir isso. E compare com a resposta que você teve no caso da obtenção do problema 4.5, que nós temos aqui gravado no canal, tá certo? O problema 4.5 do livro David Griffiths nós já resolvemos. Com outro procedimento, né, com a solução analítica. Aqui é usando um método algébrico, né, que é a aplicação dos operadores de escada para o momento angular. Então no caso do item C nós temos lá, quando eu integrar sobre todo o espaço, esse harmônico esférico, nós temos que deve ser igual a 1, a probabilidade total de encontrar a partícula em toda a região que você fez a varredura, né, que você procurou. Então esse aqui vai ser módulo ao quadrado da função de onda, então vai ser a constante ao quadrado, que ela é um número real, positivo, e aqui integral de quadrado do módulo ao quadrado. Como a função é real, então dá essa expressão, seno de ordem 2L sobre θ, vezes, aqui como eu estou usando coordenadas esféricas, então atende a esse elemento de integração, seno de θ, dθ, dφ. Então isso aqui fica igual. Bom, a integral em θ independe da integral em φ, porque é constante uma em relação à outra, então você pode organizar a expressão. A integral em θ, aí você tem o fator 2π, integral em toda a região, vezes a constante de normalização, e a integral fica sendo feita em função só de θ. Desculpa, a integral em φ dá 2π, né? Então tá aqui, 2π. A integral em θ, então, fica nessas regiões de 0 a π, que é o ângulo, a região polar, seno de 2L mais 1, que é o resultado da integração sobre seno, né? Vai dar seno. Perdão, primeiro só agrupando, né? Então, multiplica esses dois senos, então tem essa expressão para fazer a integral em relação a seno de 2L mais 1. Essas integrais de senos, como a gente já viu várias vezes em outros exercícios aqui no livro, são tabelados, né? Você pode ver como é que resolve, de uma maneira geral, a integral de senos, que pode ser expressada assim, nesse caso, com o fator 2, e aqui fica, então, essas expressões que envolvem fatorações, né? Que fica o fator 2 vezes 4 vezes, que é o produto par, né? Até o máximo, né, do valor, que é o valor de 2L, sobre o fatoração ímpar, né? Então, fatoração par até o valor máximo de L e a fatoração ímpar, 2L mais 1. Essa seria a maneira de resolver a integral de senos nessas circunstâncias, tá? Senos de expressões ímpares. Portanto, a gente tem aqui igual a
Bom, o fator 2 que está ali na frente multiplica com 2π, então você tem aqui 4π, a quadrado, e aqui fica a fatoração, ó, com o valor específico que a gente tem. No caso, aqui 2 vezes 4 vezes 6, até chegar ao valor máximo de 2 vezes L, isso elevado ao quadrado, atendendo a essa relação aqui. E aqui no caso, no denominador, temos essa relação também. Isso vai ser igual, então, a 4π a quadrado, que é de conhecimento de relações, né? Que a gente tem dessas relações que a gente obtém aqui, para a obtenção desse valor. Aí ficamos com, aqui o numerador, a relação de recorrência que nós temos fica 2 elevado a L, que é o 2 que você vê aqui o tempo todo, né? Vezes L, no caso L fatorial. Isso elevado ao quadrado, atendendo ao que a expressão já apresentava, sobre 2L mais 1. Então aqui está 2L mais 1. Então a gente tem, a isolando a constante de normalização, ficamos com A igual a 1 sobre 2 elevado a L mais 1, L fatorial. Raiz quadrada aqui no caso de 2L mais 1 fatorial sobre π. Que aí fica uma expressão bem compacta. E o interessante é que ela mostra como é que se obtém para qualquer valor de L a constante de normalização. Você tem agora uma relação para a constante de normalização. Lembra que para cada harmônico esférico específico tem uma constante de normalização específica. Só que veja que um problema como esse está mostrando para a gente que a gente pode obter essas constantes de normalização específica de uma maneira geral, uma expressão geral, né, para essas constantes de normalização. Então, olhando para o problema 4.5, né, se a gente for observar aqui no vídeo que tem gravado, exceto, claro, que para os fatores, né, de menos 1 elevado a L, né, no caso que tem lá, né, então a gente tem aqui que essa é uma solução geral, tá certo? Uma solução arbitrária, da mesma forma que foi obtida lá. No caso do problema 4.5, se vocês consultarem no vídeo que tem gravado aqui, vocês vão ver que a gente faz com outro procedimento, pela solução analítica mesmo, né? A gente vai aplicando o operador momento angular de uma maneira geral, aliás, obtendo, na verdade a discussão lá envolvia apenas os harmônicos esféricos em si, e aí discutimos como é que era a normalização, aquela coisa toda, tá bom? Então, podem consultar lá, que aqui é o operador de levantamento e agachamento para o momento angular também satisfaz essas condições. A vantagem do operador de levantamento e agachamento é que ele tem fica com uma receita, né, de como fazer esse procedimento de uma maneira geral, para todo e qualquer momento angular, ou melhor, para todo e qualquer harmônico esférico, ok? Então esse era o problema 4.22 aqui, né? Ok? Então, o livro do Griffiths é interessante nesse sentido, né? Ele articula os exercícios de modo que você vai construindo todo o conhecimento que você precisa para ter um bom domínio, né, sobre a disciplina, tá bom? Então, até a próxima.